Bom dia para vocês. Hoje é dia 4 de dezembro de 2020, uma sexta-feira. Queria saudar vocês aí da Química 2, da DM2A e da DM2B, tá? Nós vamos aqui para mais uma aula, né? Nós vamos abordar o conteúdo da calorimetria, tá? Vocês viram que as aulas, videoaulas já estão lá na plataforma, a lista de exercício, o teste para se fazer, tá? E aí a gente está caminhando para o encerramento, né, desse módulo 2. E aí, semana que vem, nós vamos ter uma aula mais para a gente poder fazer uma revisão, tá? De tudo, tá bom? E falar um pouquinho do caminho das pedras aí da nossa prova. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vou apresentar aqui, ó, a tela inteira. Deixa eu desligar a minha outra tela aqui, ó. Tem duas telas, monitor. Já foi. Beleza. Vamos lá, então. Tá? Muito bem. Vocês estão vendo aqui, ó? Todo mundo está vendo aí, né? Ó, aula síncrona, tá? Aula síncrona, perdão, vamos voltar aqui. Dia 4 de dezembro de 2020. Tudo certo, né? Qualquer coisa, vocês ligam o microfone, tá? Vamos começar aqui. Uma coisa que aconteceu, né? Aqui, né? Dia 2 de dezembro foi o Dia Nacional do Samba, né? Eu gosto muito de samba, cara. Samba é uma coisa boa, é o samba, né? Não é essas coisas aí que tem aí esses grupos aí que sai e faz esses negócios aí, não. Aí aqui eu trouxe aqui duas frases, né, dois versos do pensamento do momento desse grande poeta chamado Paulo César Pinheiro. Muita gente, né, ouve a música dele, mas não sabe que foi ele que foi o cara que escreveu. Então aqui é uma foto dele, né, no momento aqui de produção, né? Então ele trabalha, né? Eu acabei aqui, ó, né? Eu estou até aqui com um livro dele que eu acabei de ler, uma biografia dele escrita por uma pesquisadora chamada Conceição Campos, que é aqui, né? A letra brasileira, Paulo César Pinheiro, uma jornada musical. Cara, ele tem mais de, o cara tem, acho que mais de 5 mil letras, cara, e já foi gravado mais de 2.000 vezes, né? Então o cara é um produtor assim enorme, e aí ele vive de música desde os 18 anos de idade, 17 anos de idade ele vive de música, né? Então é interessante que aqui essa foto ele senta na frente da mesa dele e começa, ele fala, eu fico lá sentado esperando ela vir, né? Que é a inspiração, né? Então muito legal a história, é um poeta, né? E é interessante que ele vive de poesia, ele vive da música, da letra de música que ele produz e tudo mais. E aí ele fala aqui, né, cara? Força nenhuma cala a voz da multidão, no meu samba guerreiro, fiel mensageiro da população. Né? Isso aí são versos da música chamada E Lá Vou Eu, né? Cantada pelo João Nogueira. Né? João Nogueira, para quem não sabe, não conhece, deve conhecer o filho dele, que é o Diogo Nogueira, que tem uma voz muito parecida com a do pai, né? João Nogueira, que foi um dos grandes sambistas brasileiros e foi um grande parceiro de Paulo César Pinheiro. Paulo César ainda está vivo, né? Ainda bem, aí continua por aí produzindo bastante. Então eu queria aqui fazer essa homenagem ao samba, tá? E fazer essa homenagem também a esse grande poeta, né, do Brasil chamado Paulo César Pinheiro, tá bom? Então vamos lá. Ó, vamos registrar a presença, né? Chega lá, clica na presença nas aulas síncronas da disciplina Física 2, tá bom? E aí a senha de vocês está aí. Eu vou lá de novo, vamos ver se alterou um pouco o quórum. Não, 63, já alterou. Aí tem gente que chegou aí, ó. Aí a senha aí, moçada, beleza? Aí a senha da DM, a senha da Química. E vamos que vamos, tá? Vamos lá, vamos resolver alguns exercícios, tá? Vocês podem me interromper a hora que vocês quiserem. Então, olha lá. Pegando aqui o exercício número 2 da lista, tá? Que fala o seguinte, uma fonte calorífica... Opa, perdão, passou aqui sem eu querer, tá? Uma fonte calorífica fornece calor continuamente à razão de 150 calorias por segundo a uma determinada massa de água. Se a temperatura da água aumenta de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius em 4 minutos, sendo o calor específico sensível da água igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius, pode-se concluir que a massa de água aquecida em gramas é. Então, o que eu tenho nesse problema aqui? Né? Eu tenho uma fonte de calor, que pode ser um ebulidor, né? Pode ser uma trempe de fogão, né? Uma chama de fogão. Ela fornece calor a essa razão. Ó, 150 calorias por segundo. Tá? E durante 4 minutos, o que ela faz?
ela eleva a temperatura de uma determinada massa de água de 20 graus Celsius para 60 graus Celsius. Tá bom? Então, considerando que o calor específico da água é igual a 1 caloria por grama vezes graus Celsius, qual que é a massa de água que foi aquecida? Tá? A gente tem as alternativas aqui, A, B, C, D e E. Então, vamos lá, tá? Resolvendo o problema, eu tenho aqui os dados, né? Os dados do problema, né? Então, aqui eu coloquei de R, o que que é? É a razão, né? A razão que seria, na verdade, a potência dessa fonte de calor. Chamei de R, né? Uma razão de 150 calorias por segundo. A temperatura inicial, a temperatura inicial, a temperatura final, o tempo de aquecimento. Tá bom? Né? E aqui o calor específico da água. Qual que é a incógnita do problema? Ele quer saber qual que é a massa de água que foi aquecida. Quanto é que vale essa massa de água aqui? Tá? Então, olha só, durante 4 minutos, né, então eu vou passar, já que a minha potência foi dada em segundos, eu tenho que passar esses 4 minutos para segundos. 1 minuto tem 60 segundos, 4 vezes 60 dá 240 segundos. Tá? Aí, durante esse tempo de 4 minutos, a quantidade de calor total que a fonte fornece para a água vai ser o quê? Vai ser a razão, né, ou a potência, né? Aqui, ó, potência, 150 calorias por segundo vezes o tempo. Então, seria 150 calorias por segundo vezes 240 segundos. Então, a fonte de calor, ela fornece para essa massa de água uma quantidade de calor igual a 36 mil calorias. Então, vai ser fornecida para a água 36 mil calorias de energia, de calor. Tá bom? E aí, nós vamos aplicar o quê? Ó? A famosa equação fundamental da calorimetria, também chamada de equação do calor sensível. Né? Eu dava aula em cursinho, né, velho? E aí eu sempre chamava isso aqui do que macete. Que macete. Então, a gente, quando está no cursinho, a gente sempre fala, né? Faz algumas brincadeiras com as formas, né? Eu gostava, eu achava engraçado, né? Mas o cursinho ele tem um objetivo muito imediato, né? Que é ser aprovado no vestibular ou no Enem, né? Aqui a gente está aqui para aprender, né? Então essa aqui é a equação fundamental da calorimetria. Qual que é a variação da temperatura, né? Vai ser o quê? A temperatura final, 60 graus Celsius, menos a temperatura inicial, 20 graus Celsius. Então eu vou ter o quê? 40 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura. Tá bom? E aí? Então, eu já tenho ali a quantidade de calor, 36 mil calorias. Eu tenho a massa, que eu quero descobrir, que é incógnita. Tenho aqui o calor específico, 1 caloria por grama vezes graus Celsius. E tem a variação de temperatura, que é 40 graus Celsius. Né? Então, vai ficar 40M, que é igual a 36 mil. A massa, então, vai ser o quê? 36 mil dividido por 40, que vai dar o quê? 900 gramas. Tá bom? Resposta letra E. Tá? Probleminha trivial. Trivial, né? Em que me dá os dados. Eu tenho uma incógnita, né? Tem uma coisa que eu desconheço, né? E aí eu tenho que calcular, tá bom? Aplicando a equação fundamental da calorimetria. Tudo certo aí, pessoal? Tem alguma dúvida? Sem problema? Podemos seguir? Deixa eu voltar lá, ver se tem alguém lá que chegou. A gente estava com 63. Vamos ver lá. Aí 60. E teve gente que chegou, registrou presença, né? E aí estava assistindo a aula e a internet caiu, né, gente? Claro, a internet caiu. Ninguém voltou para a cama para dormir, não, ué. Tá doido, né? Já está na hora, todo mundo está acordado. Tá bom? Então, beleza. Mesmo assim, eu vou colocar aqui, ó, mais uma vez. Muito bem. Vamos lá. Vamos resolver o próximo exercício, então, galera. Ó, esse aqui é um outro que fala de potência também, né? Ó, aí ele fala aqui, né? Olha lá da UFV 2004. Oxi, né? Aqui, ó, a grande maioria de vocês nem tinham nascido em 2004. Não é verdade? 2004, ó, vocês estavam ainda, né? Lá eram projetos de pessoas ainda, né? Vocês estavam ainda lá no plano das ideias. Das ideias não, né? Já estavam lá, né? Materializados, mas muito bem. Mas, então, 2004, né? Lá da UFV, né? Uma potência de 2.000 watts é usada durante 1 minuto para elevar a temperatura de 10 graus Celsius para 60 graus Celsius de um sólido que tem uma massa de meio quilo. Tá?
Considerando que não há mudança de fase durante a elevação da temperatura, o calor específico desses solos em unidades, que seria o quê? Que seria joule por quilo vezes grau Celsius, é igual a quanto? Tá bom? Então a gente quer saber como é que fica essa situação. Tá vendo? Aqui ele me deu a massa em quilos, tá? Me deu a potência em watt e quer a resposta em joule por quilo vezes grau Celsius. Tá vendo? Não vai ser mais em caloria por grama vezes grau Celsius como unidade de calor específico. Tá bom? Então vamos definir, né? Ó, mesmo procedimento que a gente viu na outra questão. Eu tenho uma potência, né? Lembrando o quê? Que o watt, o que é um watt? É uma unidade de potência, é 1 joule por segundo. Tá bom? O tempo aqui foi o quê? Um tempo de 1 minuto, certo? Um tempo de 1 minuto. A temperatura inicial, 10 graus Celsius, a temperatura final, 60 graus Celsius. A massa, meio quilo, e eu quero saber, então, o calor específico desse sólido, tá? Em joule por quilo vezes grau Celsius. Então, vamos lá, né? Como a minha potência está dada em watt, né, é joule por segundo, eu vou ter que fazer o quê? A conversão da unidade de tempo. O tempo de 1 minuto eu vou passar para segundos, 1 minuto tem 60 segundos. Beleza? Muito bem. A quantidade de calor que a fonte fornece durante 1 minuto é dada por quem? Olha lá, né? Ó, né? A gente lembrando aqui, né? Ó, eu vou fazer essa discussão de novo. Potência, o que é? Potência é energia, que nesse caso nosso, a energia é o calor dividido pelo tempo. Tá? Então, ó, o que vai acontecer? A quantidade de calor vai ser a potência vezes o tempo. Então, vai ser 2.000 joules por segundo. Olha lá, o que eu falei do watt. O watt é joule por segundo, vezes 60 segundos. Então, eu vou ter 120.000 joules sendo fornecido, né, para esse sólido. Muito bem. A variação de temperatura vai ser o quê? A temperatura final menos a temperatura inicial, que vai dar 50 graus Celsius. Essa é a variação de temperatura sofrida pelo sólido. Então, aí, né, o que a gente vai ter aqui? Né, ó, eu vou pegar de novo aqui o quimacete. Ó, o calor é igual a massa vezes calor específico vezes ΔT. E aí, eu isolando o calor específico, eu tenho o quê? Eu vou ter que o calor específico é a quantidade de calor fornecida pela fonte em 1 minuto, dividido pela massa do sólido vezes a variação de temperatura. Substituindo os dados, o que eu vou ter? 120.000 joules dividido por meio quilograma vezes 50 graus Celsius. Isso vai me dar o quê? 4.800 joules por quilo vezes graus Celsius. Ou 4,8 vezes 10 ao cubo joules por quilo vezes graus Celsius. Resposta, letra A. Certo? Letra A. Tá bom, pessoal? Sem problema? Trivial, né? Trivial. Vocês viram que a gente resolveu 2 exercícios sobre potência, né? Com fonte calorífica, então deve cair um desses na prova, tá? Já estou aí passando aí o caminho das pedras, né? Certo? Já vou fazendo o caminho das pedras. Tem alguma dúvida disso aqui, gente? Alguém tem dúvida disso? Hein? Pode falar, galera. Não. Ah, muito bem. Muito obrigado, tá, pelo retorno, tá? Rapaz, é muito ruim, cara, A gente fica falando, eu, por exemplo, eu estou falando para a tela, entendeu? Eu não sei como é que eu faço para compartilhar aqui, por exemplo, ó, se eu der um ESC aqui, quer ver, ó? Eu já volto, né? Eu não consigo, até tem uma... Aqui, ó. Aqui fala para parar a apresentação. Tem um negócio, não sei se tem um esquema de eu colocar minha tela aqui, eu ficar do lado, mas eu acho que não tem. É porque eu uso esse tipo de programa, né? Mas é muito ruim, cara, porque eu fico falando só para a tela, né? Entendeu? Mas vamos que vamos. Então, beleza. Ó, mais um exercício agora, né? Esse aqui também é da lista ainda, tá? Mais um da lista, hein? Olha lá, hein? Ó, um bloco de cobre tem um calor específico igual a 0,94, ó, 0,094 calorias por grama vezes grau Celsius. E ele tem uma massa de 1,2 quilos, 1.200 gramas. E ele é colocado num forno até atingir o equilíbrio térmico. Nessa situação, o bloco recebeu 12.972 calorias. Pergunta: qual que é a variação da temperatura sofrida por esse bloco na escala
Fahrenheit. Olha que legal, né? A gente pegando lá, ó, conteúdo lá do tópico 1, né? Que é a conversão de unidades, né? Lembra? Perdão, conversão de temperatura, né, em escala termômetrica, tá? Então eu tenho aqui, ó, os dados do problema. Ele me deu o calor específico do cobre, 0,094 calorias por grama vezes grau Celsius, a massa de cobre, a quantidade de calor que esse cara recebeu no forno e quer saber a temperatura final. Quer saber a variação de temperatura que o cobre sofreu. Tá vendo? A variação de temperatura. Bom, a massa de cobre de 1,2 quilos, como eu falei, é 1.200 gramas, né? Então nós temos que fazer isso aqui, por quê? Porque aqui eu tenho que ajustar, né? Tá vendo? Ó, o meu calor específico está dado em calorias por grama vezes grau Celsius, então tem que fazer essa conversão, né? Da massa de quilos para gramas, tá? Aqui, a equação fundamental da calorimetria é o que macete, a quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. A variação da temperatura, o que é? É quantidade de calor dividido pela massa vezes o calor específico. Então eu vou ter 12.972 calorias dividido por 1.200 gramas vezes 0,094 calorias por grama vezes grau Celsius. Tá? E aí, fazendo essa conta, eu vou encontrar o quê? Que a variação de temperatura foi igual a quanto? A 115 graus Celsius. Aí nós vamos cair, né? Você lembra lá que a gente teve uma aula sobre variação de temperatura, né? Na escala Celsius, na escala Fahrenheit, na escala Kelvin? E lá a gente viu o quê? Que a variação de 1 grau Celsius corresponde à variação de 1,8 graus Fahrenheit, né? Nós temos lá numa videoaula falando sobre isso. Então, quanto é que vale a variação de 115 graus Celsius? Vai ser igual a X. Então, se a gente for multiplicar cruzado, né? Multiplicando cruzado, fazemos 115 vezes 1,8, a gente vai achar o quê? 207 graus Fahrenheit. Essa é a variação de temperatura que o cobre vai sofrer, né? Quando colocado dentro desse forno. Resposta letra C. Letra C. Tranquilo? Viram aí? Então, um probleminha aí, ó, que foi um probleminha, como é que se diz, né? Flashback, né? A gente, ó, voltou, né? Voltou lá, né? A gente teve um flash lá do passado, não é verdade? Gostaram aí, né? Flashback. Flashback era uma palavra muito usada na década de 80, cara, né? Esse negócio do inglês, né? Que era, tive um flashback, era tipo uma gíria, né? Mas muito bem. Hoje em dia vocês têm de gíria o quê? Vocês têm gíria é o BTT, né? É o BTT, outras gírias aí. É o crush. Crush também é uma gíria, né? Que a galera tem aí. Mas muito bem, vamos lá. Muito bem, agora eu vou pegar uns exercícios aí, cara, aí que tá, né? Olha só, né? Eu tô falando, meu irmão, né? Vocês, por exemplo, né? Podia fazer uma cartinha pro Papai Noel pedindo um presente pro professor de física. Olha como é que esse professor é gente boa, né? O cara vai resolver um exercício do teste de calorimetria, que ainda nem foi fechado. E aí, pode isso? Pô, vamos perguntar pro VAR. Vamos lá, ó. Pergunta pro VAR. Pode? Eu acho, né? Vamos ver o que o VAR vai dizer. Mas vamos lá, vamos fazer um exercício do teste de calorimetria. Tá vendo aqui, ó? Aqui, ó. O arquivo aqui até gaguejou. Teste de calorimetria. Tá vendo aqui, ó? Olha só, a emoção foi tão grande que ficou, ó, gaguejando aqui, ó. Muito bem. Olha lá. Isso aqui caiu no Enem em 2013, tá? Isso aqui já é do teste de calorimetria. Aquecedores solares usados em residências têm o objetivo de elevar a temperatura da água até 70 graus Celsius. Então, a temperatura da água vai até 70 graus Celsius naqueles aquecedores, né? Solares, né? A gente era para usar mais aquecedor, né, cara, nas nossas casas, né? Infelizmente, né, cara, o que acontece? Tem tudo interesse, né? O interesse. Onde o dinheiro fala, a verdade cala. Imagina se todo mundo tivesse aquecedor solar. O que ia acontecer? Né? Você ia acabar com o mercado, por exemplo, das duchas elétricas. Entenderam o que eu estou falando? Por que não é realidade o aquecimento solar, por exemplo, em Itaperuna, né? A gente poderia tomar aquele banho quente, né, cara, confortavelmente. Um banho quente é bom, né, gente? Antes de dormir, morno, né? Você vai e relaxa, né, o corpo e tem uma noite de sono mais tranquila. Agora, por que não se usa, né? Então é aquela coisa, é o lobby, entendeu?
Mas é uma tecnologia que a gente deveria ter aí, cara, muito disseminada, né? E quando você consegue implementar a tecnologia do aquecedor solar, é porque o lobby do aquecedor solar é mais forte do que o lobby da ducha elétrica. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então fica essa briga, né? Ó, briga de dinheiro, quem paga mais leva. E na verdade a gente fica o quê? Né? A ver navios, né? A população. Mas muito bem. No entanto, então eu tenho que elevar a temperatura da água até 70 graus. No entanto, a temperatura ideal da água para banho é de 30 graus Celsius. Temperatura ideal. Né? Aqui em Itaperuna a temperatura já sai assim, né? Se bobear, né? Para quem tem aí a caixa d'água exposta aí, né? Numa laje, né? E tudo mais, a temperatura já sai isso. Por isso, se deve misturar a água aquecida com a água à temperatura ambiente de um outro reservatório, né? Que se encontra a 25 graus Celsius. Então, quando você pega lá um aquecedor solar, eu poderia até ter colocado a imagem aqui, vocês me perdoem, tá bom? Mas você tem lá o quê? Você tem lá a placa de aquecimento solar, tá? Você tem a placa, entendeu? E você tem aqui, ó, um reservatório aqui, ó, a água fria entra por baixo, isso aqui nós vamos aprender um pouquinho lá, e a água quente sai por cima, em convecção. E ela fica armazenada aqui, isso aqui é chamado de boiler, né? E aí, aqui eu tenho a água quente, ó. Aqui, água quente. E aí, o que acontece com essa água quente, né? Quando eu abro a torneira, você já, né, para quem conhece, eu tenho lá, ó, eu tenho lá dois registros, ó. Vamos fazer aqui um registro aqui, ó, registro e registro. Esse registro aqui é água fria e esse registro aqui é água o quê? Quente, né? Para quem aí tem aquecimento solar em casa, que legal, né? A conta de energia deve vir bem em conta, né? Aqui em casa, bicho, tá bravo, bicho, tá facada, meu irmão. Tá 200 e cacetada reais por mês. 200 esse mês veio 260, mês passado eu paguei 360. Aí nessa época de verão, você gasta também com ventilador, mas o chuveiro também não tem jeito. Você toma um banhozinho, nem que seja morno, né? Mesmo no verão. Mas muito bem, ó. Aí o que você tem que fazer aqui? Você vai misturar essas duas águas, né? A gente tem que fazer o equilíbrio, né? É ruim quando você vai, por exemplo, num lugar, tipo um hotel, né? Que você não sabe mexer naquilo ali, né? Aí você tem uns outros caras também, né? Que é aquele registro que é assim, ó, você tem uma manivela, aí, tipo assim, uma alavanca, aí para esse lado você regula o frio e para esse lado o quente, né? Esse aqui já é mais moderno, né? Os mais aqui, né? Esse aqui já é mais Nutella. O raiz mesmo é esse aqui, ó. É frio e quente. Aí você tem que abrir um ou outro, vai equilibrando a água, e aí tem hora que sai o negócio frio pra caramba, outra hora sai o negócio quente pra caramba, até você conseguir acertar a temperatura, você já tomou banho há muito tempo. Mas muito bem, é isso. Então, olha, o que acontece? A gente vai misturar a água a 25 graus Celsius com a água quente a 70 graus Celsius para eu ter o quê? A água a temperatura ideal, que é 30 graus Celsius. Aí o que ele quer saber? Qual que é a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria na mistura para um banho a temperatura ideal? Então eu quero saber, ó, a razão, ó. O que é razão? É um dividido pelo outro. Ó. Eu quero saber a razão. Ó. Massa quente dividido por massa fria. Qual que é essa razão aqui? Para que eu tenha uma água, o quê? Uma temperatura ideal. Tá? Temperatura ideal de banho. Tá bom? E ele me dá as alternativas aqui. Vamos lá, vamos trabalhar. Bom, a água quente. Ó, a temperatura inicial da água quente é 70 graus. E eu vou ter uma massa de água quente aqui, ó, tá? MQ. Água fria, a temperatura inicial da água fria é de 25 graus Celsius. E eu vou ter uma massa de água fria aqui, MF. Eu quero saber a relação entre massa de água quente e massa de água fria, né? Considerando que a temperatura final, ou seja, a temperatura de equilíbrio, é de 30 graus Celsius. Certo? Então vamos embora, vamos para frente. Ó, aqui ficou meio apagado, mas eu vou ler para vocês, tá? Aí vocês vão estar, depois vai estar gravado também. O calor cedido pela água quente é dado, aqui é dado, tá, gente? Por, ó, calor da água quente, aqui seria QQ. Ficou ruim, gente, o scanner, tá? Vocês me desculpem, tá? Eu tô com um lápis, uma lapiseira aqui, a grafite é meio, ela não é tão boa. É igual a massa da água quente vezes o calor específico da água quente vezes a variação da temperatura da água quente, tá? Então eu vou ter que o calor QQ vai ser massa de água quente, né, que é a incógnita, vezes 1, calor específico da água, né? Coloquei aqui só para a gente poder nunca esquecer. Temperatura final menos a temperatura inicial da água quente. Bom, massa de água quente é igual a MQ vezes 1, 30 menos 70, né? 30 menos 70, né? Então, a água quente vai estar cedendo calor.
Então isso vai dar menos 40 MK. Por que o calor da água quente é negativo? Porque a água quente cede calor. Aquele princípio das trocas de calor, vocês viram lá na videoaula, tá bom? Agora, o calor recebido pela água fria, quanto é que é? Vai ser QF, que é igual a MF, ó, MF, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura da água fria. Então isso vai dar QF, vai ser a massa da água fria vezes 1, temperatura final, menos a temperatura inicial da água fria. Tá bom? Então vai ser o quê? MF vezes 1, 30 menos 25. A quantidade de calor recebido pela água fria vai ser o quê? A massa de água fria vezes quem? Vezes 5, que é a variação de temperatura. E aí o que acontece, né? Do princípio das trocas de calor, o que eu tenho? Calor cedido mais calor recebido é igual a zero. O calor fornecido pela massa de água quente mais o calor cedido pela massa de água quente mais o calor recebido pela massa de água fria é igual a zero. Menos 40 mais MQ mais 5MF é igual a zero. 5MF é igual a 40 MQ. Eu quero a razão entre a massa de água quente e a massa de água fria, vai ser 5 sobre 40. 5 sobre 40 dá quanto? 0,125, tá? É a razão, tá vendo? Né? Isso aqui dá quanto? Resposta letra B. Né? Então, o que eu tenho na verdade aqui? Eu tenho o seguinte, para eu ter um banho ideal, eu tenho que pegar 5 litros de água quente e 40 litros de água fria. Olha só, legal, né? 5 litros de água quente e 40 litros de água fria. Né? Aí você tem aí, né, na verdade, que 45 litros de água. Vamos pegar nessa razão aí. E aí você vai, né, dimensionar o sistema de aquecimento solar da sua casa. Se você tem 4 pessoas, você tem que ter um boiler para ter um reservatório de água quente, de forma que nunca falte água quente, né? Se você tem uma casa com 10 pessoas, aí você já tem que ter um reservatório de água quente maior. Mas é muito legal isso, né, cara? Engenharia pura, né? E interessante. Tá bom? Resposta letra B. Tem alguma dúvida desse exercício? Diga, minha prezada. Bom dia. Bom dia. Diga. Aqui, o primeiro cálculo que você fez da temperatura e o outro foi do calor? Aqui, ó, o que eu fiz aqui? Aqui você está falando? Isso. É aqui o que eu coloquei aqui. Maria Fernanda, não? Clara. Maria, tá, é difícil. Eu já não consigo diferenciar a fisionomia. A voz, então, né? Mesma coisa também, bicho. Tá doido, hein? É bom pra passar trote, né? Ó, o que acontece aqui, minha prezada Maria Clara? Eu tenho uma sobrinha chamada Maria Clara. O que acontece aqui, Maria Clara? Eu tenho aqui o seguinte, ó. Eu tenho que o calor QQ é igual a MQ vezes C da água vezes delta TQ. Tá vendo? Aqui é a equação fundamental da calorimetria. Entendeu? Certo? Tá bom? E aí o que você vai fazer aqui, né? Você vai usar, né, ó, a massa de água quente, que eu não tenho o valor, vezes o calor específico da água, temperatura final menos a temperatura inicial da água, tá bom? Então aí, esse cálculo da temperatura, eu só faço aqui para achar o ΔT. Certo? Beleza? E aí eu uso a equação fundamental da calorimetria, que é o que macete. Respondeu sua pergunta? É porque eu fiquei com dúvida, porque você tipo que usou duas fórmulas. Você fez 2 cálculos. Isso, eu fiz 2 cálculos. Primeiro, aqui, ó, primeiro para massa quente, massa de água quente, e depois para massa de água fria. Entendeu? Aí no caso, é a mesma fórmula de calorimetria. Você só usou diferente para massa quente. É a mesma equação fundamental da calorimetria. Mas aí o que acontece aqui, né, Maria Clara? Esse valor aqui é o calor cedido pela água quente. Tá vendo? Aí eu calculei ele usando o que macete. Esse cara aqui é o calor recebido pela água fria. Também usei o que macete. Aí a grande parada está aqui, ó. Eu usei o princípio das trocas de calor. Somando o calor cedido com o calor recebido, tem que dar quanto? Tem que dar 0. Entendeu? E daí que eu cheguei à razão entre as massas. Tá certo? Entendi, valeu. Então tá bom. Falou, minha prezada. Um abraço. Vamos lá. Ó. Um calorímetro contém 500 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Despreze o calor recebido pelo calorímetro. Fornecendo-se à água uma quantidade de calor de 20 calorias, obtém-se no calorímetro. O que eu posso ter no calorímetro? Isso aqui é interessante, né? Isso aqui é um exercício muito legal, né? Então, tem um calorímetro,
que tem 500 gramas de água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Despreze o calor recebido por calorímetro, ou seja, o calorímetro ele tem capacidade térmica nula, ele não recebe calor, tá? Ele não vai receber calor. E aí o que você vai fazer? Você vai fornecer à água uma quantidade de calor de 20.000 calorias, né? Então quando você fala que despreza o calorímetro não vai entrar nas trocas de calor. Eu quero que vocês assistam lá a videoaula sobre calor latente, tá? Que lá eu faço 2 exercícios muito interessantes sobre calorímetro, entendeu? Um calorímetro ideal, um calorímetro que não é ideal, que tem capacidade térmica, tá? Então tem lá, assistam aquela aula lá, tá bom, gente? Aquela aula lá tem um exercício muito maneiro, aquele exercício lá, cuja resposta dá 51,6 graus Celsius. Então o que acontece aqui? Eu quero saber o quê? O que eu vou ter dentro desse calorímetro? Eu vou ter 400 gramas de água a 100 graus e 100 gramas de vapor de água também a 100 graus? Ou eu vou ter 300 gramas de água a 100 graus e 200 gramas de vapor de água a 120 graus? Ou eu vou ter 500 gramas de água a 40 graus, 500 gramas de água a 60 graus Celsius, ou vou ter 500 gramas de água a 80 graus Celsius. Então é interessante porque, olha só, eu tenho lá 500 gramas de água a 20 graus Celsius dentro de um calorímetro, tá certo? Dentro do calorímetro. E aí o que vai acontecer? Eu vou fornecer 20.000 calorias para ele. O que pode acontecer com essa água? Né? Obviamente que ela vai aumentar de temperatura. Se ela atingir 100 graus Celsius, vai começar a acontecer o quê? Uma mudança de fase, uma mudança de estado físico. Tá? E nessa mudança de estado físico vai acontecer o quê? Né? Eu posso ter uma parte dessa água que vai o quê? Que vai passar para o estado de vapor. E é por isso que a letra A e a letra B admitem essa possibilidade. Então a primeira coisa que nós vamos ter que fazer nesse exercício é ver se esses 20.000 calorias são suficientes, se essas 20.000 calorias são suficientes para quê? Para elevar a temperatura da água de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius. E eu atingir o ponto de ebulição, né? E eu chegar. É por isso que ele colocou aqui, ó, calor específico da água, e aqui, ó, esse LH2O seria o calor latente de vaporização, tá? O calor latente de vaporização da água. Então, os dados aqui, né? Tá certo, pessoal? Eu tenho a massa de água, eu tenho a temperatura inicial da água, né? A massa de água 500 gramas, a temperatura inicial da água 20 graus Celsius. Eu desprezo o calor específico recebido pelo calorímetro. A quantidade de calor fornecida, 20.000 calorias, tá? O calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius, e aqui o calor, esse aqui seria o calor latente de vaporização. Tá? Vaporização. 540 calorias por grama. Então vamos lá. A pergunta que não quer calar. 2 pontos. Será que 20.000 calorias... Né, aqui eu fiz um erro de português, né? São capazes, né? Concorda? Ou é capaz? Será que 20.000 calorias é capaz? Aí, olha, tá vendo? É a hora que a gente pega aí, cara. Como é que o português é importante, né? Mas vamos lá. Isso aqui eu vou deixar entre parênteses aqui, tá? Depois vocês perguntam para Fabiana, para Giselda e para outra professora, que se não me engano é Luana, né? Então, ó, será que 20.000 calorias são capazes ou é capaz de promover a mudança de estado físico de água líquida para vapor? Então, vamos ver. Primeiramente, a água líquida, inicialmente a 20 graus Celsius, deve ser aquecida até 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição da água. O calor necessário para que eu atinja essa temperatura, quem que é? Que macete, ó. Seria quem? Chamei de Q1, tá vendo? Vai ser quem? Q1, que é igual a massa de água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura, tá? Muito bem. Então isso aqui vai dar quanto? Ó? Esse Q1 aqui, ó. Q1, opa, é igual a 500 gramas vezes 1 caloria por grama vezes graus Celsius, vezes a variação de temperatura. Vou chegar no ponto de ebulição 100 graus Celsius menos o ponto, né, a temperatura que tinha água, 20 graus Celsius, então vai dar quanto aqui? Vai dar 500 gramas vezes 1 vezes 80. Então, para eu poder pegar essa massa de água de 500 gramas e elevar a temperatura dela de 20 graus Celsius para 100 graus Celsius, eu preciso de 40.000 calorias. Ou seja, o dobro do que está sendo fornecido. Então, sendo a quantidade de calor que eu preciso para elevar igual a 40.000 calorias, eu posso o quê?
pode-se descartar a possibilidade desses 20 mil calorias promover a mudança de estado físico da água. Então, a letra A e a letra B, tchau, tchau. Tá? Vamos lá, vamos resolver então. Então, essas 20 mil calorias, elas... Aí, tá vendo? Mais uma vez, ó. Olha aqui, ó. Serão... Não, aqui eu tô certo. Aqui, gente, aqui eu fiz a conjugação do verbo certo. Assim, as 20 mil calorias serão utilizadas, né? Tá vendo? Para elevar a temperatura dos 500 gramas de água até uma temperatura T. Que temperatura é essa? Vamos ver. Calculando-se o valor de T, a temperatura final de equilíbrio, eu tenho o quê? Ó, então vamos lá. Aí eu vou usar de novo o macete. Então eu já descartei a possibilidade das 20 mil calorias promoverem a mudança de estado físico. Não chega nem a 100 graus Celsius, quiçá transformar água líquida em vapor. Então, olha lá, o que esses 20 mil calorias pode fazer? Ele pode elevar a temperatura da água, que está, né, a 20 graus Celsius, até uma temperatura T. E é isso que eu vou fazer agora. Então, a quantidade de calor, né, que seria os 20 mil calorias, é igual a massa de água, 500 gramas, vezes o calor específico da água, 1 caloria por grama vezes graus Celsius, vezes a temperatura final de equilíbrio T, menos a temperatura inicial da água, que é 20 graus Celsius. Jogando isso tudo aqui que eu já falei, parará, 20 mil é igual a 500T menos 10 mil, 500T é igual a 20 mil mais 10 mil, né, porque o 10 mil vai para o outro lado, 500T é igual a 30 mil, T é igual a 30 mil dividido por 500, que vai dar o quê? 60 graus Celsius. Então, o que eu tenho, afinal? Eu vou ter 500 gramas de água a uma temperatura de 60 graus Celsius. Tá bom, pessoal? Beleza? Certo? Bom, pessoal, olha só, isso aqui é o que eu tinha programado para vocês hoje, tá certo? Tranquilo? Qualquer dúvida aí, cara, entra lá em contato, tá certo, pessoal? Tá? Queria aqui desejar para vocês um bom final de semana.